Hoje eu vou conversar com a Karina Moraes. Ela atuou como Senior Engineering Manager na Atlassian. Tudo bem, Karina? Obrigado por aceitar o convite. Tudo bem, Edu. Bom dia, boa noite, né? A gente está com um horário aí de diferença, 12, 13 horas. Obrigada pelo convite. Eu fiquei muito feliz. Não conheci o projeto antes, então isso também já me abriu uma porta aí para conhecer mais, né, material que está sendo gerado no Brasil. Vi vários amigos, e colegas antigos que participaram também do podcast anteriormente, também bem bacana. Obrigada pelo convite. Boa, muito legal. Acho que esse é o meu recorde de diferença de fuso gravando com uma pessoa. São 13 horas aqui. Pra você que tá ouvindo a gente e não tem ideia, a Karina tá na Austrália agora, eu tô aqui no Brasil. Enfim, é muita diferença aí de fuso. Eu tô de manhã, ela tá de noite já. Mas enfim, antes da gente começar, Karina, eu queria pedir pra você contar um pouquinho sobre você, pra galera te conhecer melhor. Então, Karina, tenho aí, vou fazer 35 anos. Sou formada em ciência da computação, trabalho com desenvolvimento de software há 15 anos. Tive ali de carreira 2 anos como suporte, 15 anos trabalhando com desenvolvimento. Comecei em empresas de consultoria como desenvolvedora Java, basicamente. Trabalhei muito em banking, empresa de seguro. Depois passei aí por empresas maiores como o UOL. Trabalhei na parte de marketplace. Startups no Brasil, Elo7, Nubank. Estou na Austrália há 8 anos no total, mas essa é a minha segunda fase aqui trabalhando com a Atlassian. Fiquei 3 anos inicialmente, voltei para o Brasil trabalhando no Nubank e estou há 4 anos e meio de volta. Acho que uma curiosidade também sobre a minha carreira é que eu fiz um pêndulo aí, mudei algumas vezes como entre vagas como engenheira e gerente, em momentos diferentes da minha carreira, em empresas diferentes. Moro em Sydney, né? Como você mesmo falou, estou na Austrália, moro em Sydney, moro com meu namorado, que também é brasileiro, só que ele está aqui há um pouquinho menos tempo, 3 anos. E a gente vai bastante para o Brasil. A cada 6 meses aí eu passo em São Paulo por um mês e meio, a gente acaba passando uma temporada. A Atlassian também me favorece nisso, em questão de trabalho remoto. Então, a gente é 100% remoto, então eu consigo passar, digamos que 2 a 3 meses do meu ano no Brasil, trabalhando no Brasil. E aí eu fico com esse desafio do fuso horário também, trabalho de noite, mas funciona super bem. Pô, muito massa. Qualquer dia a gente se junta aí pra contar essa história. Acho que é bem legal ouvir aí, né? Eu tive o privilégio de ouvir um pouquinho antes da gente começar a gravação. Mas enfim, indo direto aqui pro nosso episódio, a gente vai conversar um pouquinho sobre como que a gente lida ali com estratégia de engenharia, do ponto de vista de geração de valor, que é um assunto que a gente acaba não tratando tanto na nossa área, mas que tem um impacto muito grande, né? Ali do ponto de vista de como a gente pode se comportar no dia a dia para aumentar, né, a geração de valor para a empresa. E para começar o nosso papo aqui, eu queria te perguntar o seguinte. Assim, para quem atua tecnicamente, às vezes é difícil, né, fazer um link ali entre tecnologia e geração de valor. A gente acaba focando muito no lado da tecnologia. Eu queria entender um pouquinho como que é o seu processo, né, para você conseguir unir esses dois temas que aparentemente são um pouco apartados, mas que no fim das contas eles estão bastante próximos ali. Com certeza. Eu acho que basicamente, né, é muito mais difícil quando você é mais júnior entender qual que é seu papel ali dentro da organização, dentro do time, dentro da empresa que você faz parte. Eu acho que conforme a gente vai é, mudando de cargo, ficando mais sênior, a gente fica mais exposto também ao propósito, ao resultado, ao objetivo, né, do time, do departamento, da organização. A minha experiência prática, eu venho liderando times de engenharia há alguns anos, majoritariamente times de plataforma, então acho que isso também tem uma dinâmica um pouco diferente no sentido de roles and responsibilities, né, também dos líderes de engenharia, qual que é seu papel como líder, como que você direciona o time, como que você garante que tem uma mensagem clara do propósito e do porquê que aquele time existe, né, qual que é o resultado final para a empresa. Depende do tamanho de empresa, do business e da maturidade também do time de engenharia. Acho que existem várias formas, vários frameworks, várias ferramentas para você conseguir manter o seu time é, basicamente atualizado e ciente do porquê eles existem. Eu acho que esse é o principal. Eu particularmente não gosto de trabalhar focado em projeto, né? Então, a minha comunicação, desde o meu engenheiro mais júnior que trabalha comigo até o engenheiro mais sênior, nunca é
escopando um projeto, esse projeto é o seu foco, é sempre qual que é o resultado que aquele projeto vai gerar para o business. Porque a gente pode mudar o escopo, a gente pode mudar a entrega, a gente pode decidir fazer mudar o caminho no meio da implementação, contanto que o resultado seja o proposto, certo? Então, acho que sempre, quando eu estou trabalhando com as minhas. Hoje, né, dentro da classe, a gente usa o OKRs como ferramenta, como framework, basicamente, de metas e objetivos, né? Então, a gente começa desde lá de cima, quais são os OKRs principais da empresa, nível 1 de OKR, depois você gerencia nível 2 de OKR, que vai para organizações maiores, depois nível 3, até chegar em time e indivíduo, né? Então, hoje eu estou dentro de um contexto que a gente define goals, define objetivos no level de indivíduo, no level do time, no level do departamento, e sempre tenta achar o link, né, do trabalho desde do menorzinho ali do indivíduo, do estagiário que está entrando, como os objetivos daquela pessoa fazem o caminho para o objetivo do time, que direciona para o objetivo do departamento, que direciona para o objetivo da organização. E a ideia é que todo mundo enxergue qual que é o valor agregado da sua contribuição individual dentro do todo, para chegar naquele valor final. Acho que algo que é muito interessante também, que eu vi em várias empresas, o Nubank é assim, a Atlassian também, acho que eu gosto muito da cultura do Open by Default, né? A informação está acessível, está visível, está fácil de acesso para o time entender. Então, uma das coisas, agora, né, aqui na Austrália, o ano fiscal não começa em janeiro, começa em julho. Então, a gente está aí no finalzinho de maio, a gente está basicamente fazendo planejamento do próximo ano, definindo quais são os OKRs do próximo ano. E mesmo que eles já não, ainda, a gente está em progresso, né, a gente ainda não definiu no detalhe, eu já tenho feito uma comunicação com o meu time mais contínua de, olha, nós estamos nesse step. Agora, a gente está indo por esse caminho, a ideia, a discussão, o racional atrás dessa meta tem sido esse. Eu tento sempre compartilhar o mais cedo possível para criar aquele músculo mesmo em cada pessoa da equipe, entendendo por que eles estão ali e o porquê o roadmap vai ser criado de uma forma específica para atingir aquele resultado, né? E aí, num time de plataforma, eu acho que é ainda mais desafiador, no sentido de quando você tem um time de produto, você tem ali o product manager, né? O gerente de produto, tem o designer, que estão mais próximos do cliente final, do usuário final, e conseguem traduzir, né, em experiência, em valor final, de a gente precisa aumentar os usuários mensais ativos no site, né? O MAU, né? O Monthly Active Users, por exemplo, que é algo mais palpável. Quando você pensa num time de engenharia, depende também da empresa. Hoje aqui a gente não. Alguns times de engenharia nem têm gerente de produto. Você acaba trabalhando só com a liderança técnica, mais um gerente de projeto técnico, né? Um technical program manager. E criar, não criar, né? Mas definir qual que é o valor agregado daquele produto de plataforma dentro do business e fazer a tradução, né? Muitas vezes não é gerar mais usuários, mas na verdade, diminuir o custo enquanto você está crescendo o seu user base, por exemplo, o seu número de usuários. Então, vai muito da liderança técnica, né? Dos gerentes, do head de engenharia, dos engenheiros staff, engineer, principal engineer, os engenheiros mais seniors também, ajudar a traduzir qual que é o valor agregado daquele time e continuar comunicando com o resto do time de forma contínua. Você comentou um negócio bem interessante, essa parte de plataforma, né? Como não, a gente não trabalha, quem trabalha com plataforma, como não trabalha diretamente, vamos dizer assim, né? Entregando para o usuário, o desafio ainda acaba sendo maior. E um outro ponto que eu queria entender de você é assim, eu já me deparei com esse problema algumas vezes assim ao longo da minha carreira, né, de querer fazer alguma mudança técnica ou algo nesse sentido, mais voltado para o negócio, mas aí a gente tem uma resistência dos engenheiros, pô, acho que não é melhor não fazer aquilo, é melhor fazer de outro jeito e tal. Você já se deparou com isso em algum momento, assim, com alguma resistência dos engenheiros por conta de alguma mudança técnica que fosse ali mais voltada para o negócio, ao invés de mais voltada, vamos dizer assim, tecnicamente? Eu não diria resistência, né? Mas eu acho que opiniões conflitantes é natural,
sabe? Eu acho que se você tem um time que não discorda, né, que você tem várias pessoas no mesmo grupo e elas não discordam, alguma coisa está errada, né? Eu acho que muito de montar, né, a base de um time forte é trazer diversidade de perspectiva, né? Pessoas com experiências diferentes, com senioridades diferentes, que passaram por problemas distintos em experiências anteriores e trabalham juntas para resolver um problema da melhor forma. Então, nem sempre você vai, acho que a maior parte das vezes você não vai ter todo mundo concordando 100%, a não ser que seja um problema simples de resolução. Se for um problema complexo, provavelmente você vai ter 3, 4, 5 alternativas para resolver aquele mesmo problema e você vai ter que escolher qual que é o melhor caminho naquele momento, né? É, algo que eu uso bastante aqui no meu dia a dia é ter realmente um framework de decisão, no qual você avalia vários aspectos da sua decisão, né? E pode ser tempo de implementação, complexidade de manutenção, custo de manutenção, infraestrutura, quão alinhado aquela solução está com o direcionamento a longo prazo de evolução da plataforma, o quanto a gente está reutilizando ferramentas internas, ou quanto você vai gerar um snowflake ali, uma caixinha que nada mais no sistema é semelhante ou utiliza das mesmas técnicas ou ferramentas ou frameworks ou linguagem, enfim. E que você tem que pensar nisso também no longo prazo, como você mantém aquilo no longo prazo. Então, acho que é um cenário comum, é um cenário saudável, e você trazer essas dimensões no papel, né? Eu gosto bastante de quando a gente está tomando essas decisões complexas. Tem um framework que eu uso bastante, a gente chama de DASI, que é, você vai estar sempre o driver daquela decisão, que não é a pessoa que vai fazer aquela decisão sozinho, mas é quem está responsável por chegar a uma tomada de decisão final e que essa seja a mais satisfatória. As pessoas, outros contribuidores, quem são os aprovadores e quem são as pessoas informadas, né, daquela decisão específica. E sempre trazer essas dimensões, né, trazer contexto para o mesmo papel, para garantir que todas as pessoas estão revisando aquela decisão, estão partindo do mesmo ponto, não está sendo eu vou ter uma opinião porque eu enxergo 30% do problema, você vai ter uma completamente distinta porque você enxerga 60%, e às vezes esses 30 e 60 não tem overlap, às vezes eu entendo parte do que você também entende, então a gente até concorda num aspecto específico, mas não no restante. Então é bacana você conseguir enxergar todas as dimensões que são importantes para aquela tomada de decisão, e eu acho que nunca, raramente você vai ter algo perfeito, né? Você tem que entender para aquele momento específico o que faz sentido, né? Muitas vezes várias vezes, meu time também decidiu incluir um débito técnico numa parte específica para ganhar velocidade, né? Depois a gente volta e resolve, mas a gente tem um prazo de entrega. Ou você decide cortar escopo, porque senão também para aquela demanda específica. Ou você não vai usar a tecnologia de ponta, porque para o que precisa para o business naquele momento, você precisa de menos. Você não precisa, né, da última versão de algo específico, sei lá. Ou sei lá, um tópico que tem sido bastante discutido hoje, né, dentro do meu departamento, não só do meu departamento, mas da Atlassian, tem sido arquitetura de microserviços. O quão longe a gente foi nisso, né? Quantos microserviços a gente tem que são muito, muito, muito micro. E qual que é o esforço cognitivo de manutenção, de manutenção de infraestrutura, de manutenção de codebase, de garantir que aquele código específico está de acordo com security, fazendo patch de segurança e tudo mais. O quanto que gera de trabalho extra para o valor agregado, de você ter aquele componente totalmente extraído do seu domínio ali, diferente de outros, né? Então, a gente tem, mais recente, na verdade, andado no caminho inverso, que é a gente está criando monorepos e está juntando serviços, né? A gente está diminuindo o número de microserviços que a gente tem, que é algo que você, acho que vai
para o início da sua questão, né? Nem todo engenheiro está satisfeito com isso, porque não é a melhor prática, mas quando a gente calcula ali o custo de manutenção e o quanto valor agregado a gente está trazendo para o produto e para a empresa como um todo, está valendo mais a pena não ter tantos microserviços e diminuir, sabe? O risco de um incidente não ser tão isolado, a gente está comprando esse risco pela continuidade aí do desenvolvimento, por exemplo. Acho que esse é um ponto que alinha aí com a sua questão inicial. Então, é comum. Né? Um ponto interessante é que geralmente decisões mais complexas não se trata, como você falou, não se trata de seguir pelo melhor caminho possível. Tudo bem, você vai ter algumas opções ali. Acho que o ponto é quais trade-offs você está disposto aqui, vamos dizer assim, a escolher ou não para cada situação ali. E nesse caso específico que você comentou, né, de microserviços, não sei se é a melhor prática e tal. Eu tenho minhas dúvidas se é ou não é a melhor prática, porque assim, no fim das contas, quando a gente escreve software, ou faz qualquer tipo de trabalho, na verdade, a gente não pode pensar somente no que, em tese, na teoria é melhor, mas a gente tem que pensar também no conjunto, né? Vamos dizer assim, na sociedade, entre aspas, que está desenvolvendo aquilo ali que está sendo desenvolvido. Então, se a gente está melhorando ou facilitando para que a gente consiga continuar produzindo ou que a gente entregue valor mais frequentemente, para mim, eu encaro isso aí como uma boa prática, em detrimento ao outro lado que, putz, tá muito difícil e tal. A gente tem alguns benefícios ali, né, com manter ele, vamos dizer assim, tudo pequenininho, mas talvez, enfim, a gente tenha, os trade-offs sejam tão grandes aqui, né, tipo, a gente tá perdendo tanto que talvez seja melhor seguir por um caminho de ter algo talvez um pouquinho maior. Né? Então acho que essa parte social, vamos dizer assim, né, do desenvolvimento de software, ela conta bastante também ali nas empresas quando a gente Com, pensa em geração de valor. com certeza, com certeza. Eu acho que, né, ainda mais dentro, no cenário que a gente está atualmente de maturidade, de indústria, né? Se eu pensar, como eu falei, eu trabalho no mercado há 15 anos. Se eu for para trás 12 anos, eu trabalhava como engenheira back-end ali na minha caixinha. Eu entregava código, eu não entregava software. Eu não entregava sistema rodando, eu entregava código. Ali era gerado um pacote, como aquilo era deployado, personalizado em produção, eu não tinha visibilidade alguma. Né? Isso aí era a responsabilidade de outro departamento, que era o departamento de operação, que né, trabalhava ali dentro do data center e mantinha as aplicações de pé. Eu tinha zero visibilidade de se, óbvio, né? Se tem um bug, a gente sabia, tinha algum tipo de report, mas se tinha algum problema de escalabilidade, se tinha alguma coisa no servidor web, como está sendo o controle de thread, alguma coisa, eu não ficava sabendo dessa parte, né, dentro do meu papel. Né, acho que hoje em dia a gente, né, a cultura principal de uma parte das empresas é o build and run it, né, você constrói e você roda, então, né, os engenheiros hoje são multifuncionais no sentido de trabalhar com o produto ou muitas vezes definir o produto eles mesmos, definir qual é o escopo de solução para um problema específico do business, a partir daquela solução, quebrar o projeto, fazer a gestão da entrega do projeto, além, né, programar, testar, deploy, monitoração, observability, garantir que está tudo em, né, qualidade, está tudo em ordem, está testado, que escala, que você tem ali, né, o seu safety net também, questão de se alguma coisa falhar, como você tá lidando com partes do seu sistema quebrando, né? Você tem uma visão muito mais holística hoje do que estou entregando código, e fazer a operação disso também, né? Hoje, meu time, né, a gente vai de ponta a ponta, tá? Operação em produção, quem tá cuidando é o engenheiro. É o engenheiro que construiu o que tá lá operando. Então, acho que você também fica muito mais preocupado com a qualidade da sua entrega, como um todo e com qual que é o custo, né, das suas decisões de arquitetura para a parte da operação, porque, por exemplo, né, eu falei assim, a gente está andando nesse caminho inverso, né, dentro do meu departamento, de, na verdade, deprecar vários serviços que a gente tem, e mover algumas capabilities para serviços existentes, ou realmente só fazer o merge do code base, porque é mais barato fazer isso nesse momento, enfim. Existem estratégias diferentes também, como você faz essa deprecação de serviços existentes, que tem trade-offs diferentes. E isso vai muito do o quanto eu estou utilizando do meu time
para fazer manutenção somente, para operar somente, né? Eu tenho ali, eu coloco uma porcentagem da capacidade do meu time como ideal, eu quero gastar máximo de 10% da minha energia de engenharia com operação, com mantendo as coisas funcionando, né? Os outros 90% tem que estar distribuído. Hoje eu coloco ali 10 a 15% em melhorias de produtividade. Então é 10% running the business, né? Mantendo as coisas funcionando, mantendo a operação, é, sendo reativo com incidentes, sendo reativo sei lá, a gente colocou um bug em produção, tá vindo um ticket de suporte, tem um cliente reclamando, né? Aquela parte, ou auxiliando outros times internos. 15% ali aumentando a produtividade, como eu tiro mais da equipe que eu trabalho, como a gente diminui esse cognitive load, né, o peso cognitivo, como a gente melhora as ferramentas que a gente tem, como a gente, né, as ferramentas internas, como a gente simplifica o processo, como a gente faz os engenheiros que eu já tenho produzirem mais, e o restante é como a gente melhora o business, como a gente continua desenvolvendo e construindo para agregar valor no produto final. E essa tem sido a minha distribuição hoje e tem que estar muito claro para os engenheiros do time, né? Qual que é o papel deles e o que tem e qual que é o goal, né? Então, se o time está gastando muito em operação, tá, o que está errado? Parou, vamos replanejar como a gente faz uma força-tarefa, como coloca mais investimento imediato para garantir que continuamente é sustentável, como isso aqui não vai piorar, como a gente antecipa para pro padrão não se aumentar ainda mais esse custo operacional. E assim, uma dificuldade muito comum da gente encontrar em pessoas de tecnologia, especialmente novos líderes, vamos colocar assim, essa dificuldade, especialmente de lidar com pessoas, né, com stakeholders ali, né, com product managers. Então eu queria entender um pouquinho como que é a sua estratégia aí, como é que você faz, né, para você conseguir ter criar uma boa relação com essas pessoas que estão no entorno da tecnologia. Eu acho que é muito empatia, sabe? Em entender o papel do outro dentro do todo. Assim, né? Eu amo gente. Eu acho que eu nunca escolhi, não foi uma decisão muito, digamos, explícita minha, falar, nossa, quero virar gerente de engenharia. Eu acho que, né, eu acabei movendo, até como eu falei, né, nessa carreira meio pêndulo, porque eu ainda estava me descobrindo para saber qual que é a função, qual que é o role que eu sinto mais prazer fazendo, né, o que me traz para o trabalho todo dia com gosto mesmo, com engajamento, o que me faz querer estar aqui, né, e eu sou muito social, eu gosto de gente, eu gosto de treinar outras pessoas, eu gosto de ajudar outras pessoas, eu gosto de entender o problema do outro e saber se eu posso ser, é, é, se eu posso ajudar ou se eu posso conectar aquela pessoa com outra pessoa que, né, que vai ser bacana. Então, eu acho que essa parte da comunicação da troca, né, sempre tive muito com o meu time direto, com outras pessoas, né, lidar com outras funções, né, com produto, com designer, com gerente de projeto, com outros tipos de stakeholder, né, suporte. Eu tenho aprendido mais recente, para ser muito sincera, né, acho que também tem essa questão da experiência, da minha experiência ser muito em time de plataforma que fica, né, na camada mais baixa, né, da engenharia. Muitas vezes os nossos clientes, na verdade, são outros engenheiros. É, então, o meu stakeholder final não é o usuário final. Muitas vezes eu não falo com um engenheiro de suporte direto. Na verdade, uma reclamação do cliente vem para o suporte, vai para o time de produto, o time de produto cascateia para mim. E o meu cliente final é o outro time de engenharia. Eu tenho que ajudar eles a atingirem a métrica deles, né? Eu acho que é esse muito do meu papel. Lidar eu penso muito assim no time, né? A gente pode ter times que são dev teams, né? Basicamente formados só por engenheiros, e você vai ter cenários que você precisa de um time cross-funcional, né? Então eu não tenho para mim não tem muito essa receita do sempre tem que ter
todas as funções envolvidas, somente uma squad super diversa em sentido de função vai funcionar. Eu acho que depende tudo do problema que você quer resolver, né? Como eu falei, eu tenho vindo de uma experiência que muitas vezes não tem nem produto. Quem define o produto é o produto técnico, né? O próprio engenheiro, e quem facilita a execução é um gerente de projeto, que tem um background técnico também. Mas dependendo da sua entrega, dependendo do seu resultado, do objetivo do seu departamento, você vai lidar com outras funções e entender qual que é o valor que cada indivíduo traz. Cada função tem que trazer e cada pessoa, né? Acho que tem essas duas dimensões. A parte da comunicação, eu acho que a partir do momento que você cria um contrato, né? Eu acho que a partir do momento que tá clara a responsabilidade de cada um, toda vez que eu começo a trabalhar com pessoas novas, que eu sei que vai ser algo contínuo, eu gosto de fazer um play de roles and responsibilities, tá? Você tá entrando no projeto agora, eu tô entrando no projeto, a gente tá começando algo junto. Qual que é o meu papel? Qual que é o seu papel? Qual que é as suas strengths, né? Quais são os seus skills mais fortes e que você acha que você vai trazer o máximo de valor para o time? São essas áreas. A gente tem que ser complementar, né? A gente não tem que estar. Muitas vezes a gente vai ter as skills parecidas ou semelhantes, aí você tem que fazer esse papel do, tá, como a gente vai colaborar nesses momentos específicos, quem que é o dono, né? Definir quem que é a pessoa responsável. Ou tentar enxergar, tá, isso aqui você não é tão bom, pô, mas é uma coisa que eu sou muito, muito boa. Então eu posso cobrir para o time, eu posso cobrir para o projeto e eu posso também te ensinar, né? Eu acho que sempre vai dessa visão de estar aberto para contribuir e para aprender, né? E para mim sempre muito do começo da relação já tentar definir o contrato para não ter problema de alinhamento depois. Ainda mais num time multicultural, né? Acho que também eu tenho essa dificuldade, tem essa dificuldade extra, né? Estando aqui na Austrália, aqui em Sydney, a cidade é muito multicultural, a classe é muito multicultural, meu time tem pessoas de todos os lugares, e a, a, se você deixar só pro feeling, nem sempre você vai estar certo. Tipo, muitas vezes você fala, normalmente, quando eu fazia isso anteriormente, o caminho era A, né? Ou a pessoa, a reação dela era A. Eu acho que a gente aprende por experiências, mas tendo essa questão multicultural também é bem impactante, assim. Acho que eu tive uma conversa com um dos meus reports essa semana. Ele também é gerente, eu gerencio outros gerentes, né, outros líderes. E ele veio para mim e falou assim: teve essa situação específica, eu não sabia se eu tomava frente ou se eu deixava para você, ou se eu estava tomando. Porque na cultura dele era que é uma coisa muito séria. Então ele estava muito conflitante ali se ele pegava algo que ele acreditou que era para mim, se ele só podia tomar a frente, se ele podia ser proativo ou se ele tinha que realmente esperar uma autorização minha, né? E dentro do meu padrão, é sempre assim, quanto mais proativas as pessoas que trabalham comigo forem, melhor, né? O brasileiro é muito assim, se vê um buraco, se vê alguma coisa que está sobrando, pula no problema para resolver. Aí eu tive que ser muito clara, falar, não, nesse tipo de situação você pode agir, só que você não precisa de uma autorização, é melhor que você pode voltar para mim para me dar um status update. Tá tudo bem, só me dá a visibilidade que você está fazendo. Mas você não precisa vir para mim para pedir autorização para poder fazer algo que está dentro do seu escopo também, sabe? Então acho que essa parte do contrato é muito importante. Eu acho que eu divaguei um pouco, não sei se eu respondi a sua pergunta. Ah, sim, sim. Foi bem no caminho que eu estava imaginando. E assim, acho que o que a gente não pode também se deixar levar é de seguir o caminho padrão ou comum, vamos dizer assim, de eu sou o demandado, eu pego essa demanda, vou lá, executo, entrego, e achar que isso é o suficiente. É, Geralmente não é, né? Acho que essa conversa mais próxima ali, você falou bastante de empatia ali no começo, eu acho que a ideia é justamente essa, né? De sentar com a pessoa e entender quais são as necessidades dela, o que ela tá pensando, o que tá funcionando, o que não tá funcionando do ponto de vista dela, e a gente conseguir se adaptar e melhorar essa forma de trabalhar, né? Porque se for só um demanda, outro, vamos dizer assim, né, executa, exato. não é o tipo de relação que costuma funcionar tão bem assim no médio e longo prazo. Concordo plenamente. E também entender, eu
né, eu falo muito para as pessoas que trabalham comigo, você não precisa ser meu melhor amigo. Não é isso que eu estou procurando, mas eu quero garantir que a gente tem um espaço seguro e que você se sente confortável de se abrir comigo para suas necessidades, para dar feedback de coisas que não estão funcionando, para me dar, sinalizar para mim coisas que estão funcionando e você quer fazer mais. O que te traz interesse? Da mesma forma que, né, eu comentei no começo que, para mim, eu mudei muito de role, porque eu estava tentando entender o que me fazia mais feliz, digamos assim, né? Eu também tento entender isso de todo mundo que trabalha comigo do meu time, né? Por que você está aqui? O que te acorda todo dia? Qual parte do trabalho você sente mais prazer em fazer? Né? Não quer dizer que eu vou passar a mão na sua cabeça e se você deixar buraco aqui e ali, que são coisas, que são expectativas do seu cargo, do seu level, porque, por exemplo, se existem gaps em área B e C, eu não vou deixar passar porque ai, a parte A você é muito bom, ou você faz muito. Eu acho que todo mundo tem que ser well-rounded, tem o baseline ali de quais skills, o que o seu cargo, a sua função ali demanda, e você tem que ser apto a fazer, mas contanto que esteja tudo em ordem ali no baseline. Eu tento sempre trabalhar com a parte de interesse do meu funcionário. Né? Eu não tento forçar as pessoas a serem boas em coisas que elas não gostam de fazer, que não é dali que eu vou tirar o melhor resultado. Né? Eu tenho que garantir que não tem nenhum buraco muito grande que vai me causar um problema. Né? Eu tenho que garantir que não tem uma cratera ali. Se você consegue fazer o baseline das coisas que você não gosta muito, porque todo mundo tem que fazer algo que é chato também, né? Acho que a gente. Só que não tem só coisa legal, né? A gente tá trabalhando, algumas atividades chatas, algumas coisas administrativas, a gente tem que fazer também. Parte do negócio, né? Mas se eu conseguir te utilizar em algo que você sente muita vontade de fazer, que você é muito interessado, que é algo que eu sei que você vai produzir muito melhor por causa de interesse, por causa de foco, eu vou te utilizar naquela skill ali mais do que em outras, por exemplo, né? Então, é algo que também abre oportunidade para sair desse papel de eu demando, você só executa, né? Qual que é o seu interesse? Vamos abrir mais oportunidades para você se desenvolver. Vamos abrir mais oportunidades para você gerar mais valor para o business em coisas que não estão só ali no dia a dia, né? Como que eu uso um conhecimento já existente que você tem, ou um viés para a inovação que você tem de outra forma, dentro do time ou até fora do time, né? Como que eu consigo extrair mais das pessoas. E assim, um outro ponto que eu também vejo, a gente, né, como área como um todo, tendo bastante dificuldade na parte de mensuração, assim. Por um lado, a gente vê, por exemplo, pessoas falando que, se eu pegar, sei lá, esse sistema aqui que não tá com design legal, refatorar, é difícil da gente conseguir mostrar valor nisso aqui, mas, pô, a gente sabe que tem, mas é difícil a gente mostrar. Por outro lado, tem coisas que a gente fala, não, se a gente, sei lá, mexer nos testes aqui, a gente com certeza vai ter menos bugs, alguma coisa assim, o que talvez não se reflita diretamente na realidade. Eu queria entender um pouquinho de você como que a gente consegue lidar com essa parte de mensurar o trabalho, o impacto que a gente tem ali também na geração de valor para o negócio. Acho que tem não dois caminhos, né? Mas acho que uma divisão mais clara aí de qual que é qual o tipo de trabalho você está gerando que vai alavancar o business, né? Como a gente falou assim, uma funcionalidade nova, uma capability nova, algo que vai estar suportando a forma que o produto está evoluindo. E tem aquele trabalho que eu acho que é onde você chegou aí, refatorar um código, como a gente compra tempo, como a gente compra espaço no nosso planejamento, no nosso roadmap, para fazer atividades que o business não vê como resultado direto, né? Como valor agregado direto. Eu sempre, o máximo que a gente conseguir voltar para dados, né? Então, você está me falando assim, se a gente precisa melhorar esses testes, tá? Você consegue mapear para mim quantos incidentes a gente teve nos últimos 3 meses que poderiam ter sido evitados se o nosso setup de teste, nosso framework de teste estivesse melhor posicionado? A gente consegue mapear quantos bugs, quantos tickets de suporte
vieram para a gente nos últimos X meses porque essa parte do deploy não está adequada, ou o nosso, de novo, nossos testes não estão adequados, ou a forma que a gente está, na verdade, desde lá do começo, né, desenhando quais são os requisitos, não está cobrindo certos aspectos da solução, por exemplo, scalability, reliability, né, resiliência, escalabilidade. Para comprar investimento futuro, se você conseguir olhar para trás e trazer dados da experiência mais recente, isso com certeza vai te ajudar a vender essa ideia, né? Refatorar por refatorar não gera resultado. Ou você conseguir, de novo, né, metrificar algo do tipo, essa parte aqui do código realmente está sendo penoso. Dá para ver às vezes não por métrica exata de tempo, quanto custa para um engenheiro fazer uma mudança naquela parte do code base, mas às vezes você consegue metrificar isso por satisfação de experiência. Uma coisa que a gente faz com frequência mensal, na verdade, é passar uma pesquisa de satisfação para todos os engenheiros da empresa, quanto à experiência deles desenvolvendo software, né? A gente tem categorias diferentes, perguntas específicas sobre qual que é o processo de release, perguntas específicas sobre o pipeline de CI/CD, perguntas específicas sobre o meu time, para o time específico, né? Falar como está a cobertura de teste do seu time, como está o quanto você se sente produtivo ou não produtivo. Então, hoje a gente consegue metrificar quantitativamente, com tempo, com número de incidente, com número de suporte ticket, com às vezes calcular cycle time também, né? Quanto tempo demora desde abrir do primeiro commit até o código estar deployado em produção, né? O deployment time e tudo mais. Ou você consegue fazer isso com pesquisa de satisfação e tentar medir, fazer investimentos pequenos, ver se aquela satisfação está melhorando ou não e começar a pegar tração em cima disso. Acho que essas são as experiências que eu tive mesmo, assim, na prática, de conseguir vender para o time, né, para a liderança sênior. Tipo, a gente precisa ter tempo. Até engraçado. Ano passado, a gente lançou um produto novo, que é AI, velocidade do mercado também, né? Às vezes você tem que cortar algumas coisas, qualidade, cortar, de novo, né? Colocar débito técnico, fazer alguma coisa mais rápida, porque você está competindo com o mercado. Tá todo mundo acelerado, tá todo mundo correndo, você está tentando pegar pedaços, né, fatias do mercado o mais rápido possível antes que a sua outra empresa do lado pegue o seu cliente, né? E aí, dentro do meu time mesmo, a gente tomou várias decisões, assim, a gente estava muito ciente do qual era o trade-off, não muito feliz, mas assim, tem que fazer, né? Nesse momento específico é a melhor coisa a ser feita, depois a gente volta. Então, esse trimestre eu tenho duas equipes, eu gerencio um time de 60 pessoas. Esse semestre eu tenho 30 pessoas, das 60, focado em melhoria da saúde do sistema, basicamente. Como a gente está revisando toda a nossa parte de monitoração, garantindo que o observability está em dia, garantindo que o on-call não está, né, super barulhento, quais são os nossos SLOs, olhando performance, como a gente melhora a performance, tá, o que a gente deixou para trás de débito técnico? Vamos limpar tudo, entendeu? Então, sempre estar ciente que a conta vem. Então, só depende se você vai pagar parcelado no dia a dia ou se você vai pagar tudo de uma vez daqui 6 meses, né? E manter a comunicação clara também com a liderança mais sênior. Uma coisa que eu tenho que fazer o máximo possível, óbvio, a gente tem que abstrair detalhe muitas vezes para otimização de tempo, mas eu não escondo nenhum tipo de problema operacional, assim, né? Eu tô falando com o meu chefe, com o head do departamento, mostrando no detalhe, ó, isso aqui tá pipocando, isso aqui tá pegando fogo, isso aqui eu vou precisar depois voltar e resolver, sabe? Ó, isso aqui, ó, para agora, né, o disagree and commit. Eu sou muito né, quando eu não concordo totalmente também, mas eu me comprometi a fazer, eu sou muito direta sobre, né, ó, isso aqui, a gente tomou essa decisão, por causa desse aspecto,
concordo que tem que ser feito, mas o risco é muito grande. Se eu pudesse escolher, não concordo plenamente. Então, só que eu vou ter que voltar depois. Então, a gente tem um acordo que daqui 2 meses eu tô voltando nisso para tentar resolver e vai custar caro, né? Então, acho que tem muito essa parte também da comunicação transparente, garantir que o time também se sente confiante, empoderado para levantar a bandeira e falar, oh, a gente precisa voltar, isso aqui é débito técnico, isso aqui ó, tá penoso. Então tem muito detalhe que não sou eu como líder que vou definir, agora tá na hora de refatorar os códigos, agora tá na hora de melhorar esse aspecto aqui operacional. Só reclamação também não resolve, né? Um engenheiro vir para mim no one-on-one e falar, isso aqui não tá legal. Isso também não é suficiente. Eu preciso que os meus engenheiros sêniores tomem, né, responsabilidade pelo problema, que venham para mim com, ó, isso aqui é o problema, isso aqui são as métricas, essa aqui é a potencial solução. Tem como a gente, né, se responsabilizar a colocar no roadmap? Tem. Então, eu também incentivo muito o meu time a vir para mim já. Tá, você acha que tem algum problema que a gente precisa resolver? Cria o caso, documenta, me traz a visibilidade, se eu garanto que eu compro. Mas aí você tem que me vir com a proposta me explicando por quê, né? Por que eu preciso comprar isso agora? Qual que é o seu caso? Acho que isso também é bastante importante, também dividir a responsabilidade não só no líder, né? Do time. O time é responsável pela saúde do projeto, do serviço, do domínio que eles estão trabalhando, né? E dar autonomia para as pessoas tomarem decisão e puxarem propostas é importante. Algumas métricas a gente consegue chegar, vamos dizer assim, né, o resultado na vírgula ali, né? Medir uma latência, medir tempo de entrega, lead time, cycle time, seja lá como a gente vai medir, a gente consegue chegar na vírgula ali. Agora, algumas outras, a gente, de fato, acaba precisando cair numa forma diferente de medir, que é essa que você comentou, né? De pegar a percepção das pessoas e tal. Eu não vejo problema nenhum da gente fazer isso. Eu acho que isso é super saudável. Se a gente depender só de números vamos dizer assim, né, muito detalhados, a gente talvez não consiga medir tudo que a gente precisa medir. Então faz sentido a gente fazer pesquisas com as pessoas, pegar percepção, até porque no fim das contas a gente consegue ter uma ideia melhor de experiência e dados a pessoa tem ou não uma boa experiência, isso vai, vamos dizer assim, né, predizer se ela vai conseguir fazer um trabalho mais rápido, mais lento, com mais qualidade, com menos qualidade. Então, essa percepção humana ela é bem importante. Eu gosto bastante de resumir essa parte de como que a gente consegue mensurar tecnologia em algumas formas, talvez seja mais fácil a gente enxergar. Então, por exemplo, separando as variáveis aqui, vamos dizer assim, né, por um instante. Apesar do nosso episódio falar sobre geração de valor do ponto de vista do negócio, eu gosto, de certa forma, de separar um pouquinho para a gente entender um pouquinho mais fácil. Do ponto de vista do negócio, geralmente, a forma como a gente consegue gerar mais valor diretamente é fazendo entregas mais rápido, assumindo a mesma qualidade. Tá? Então, entregar mais rápido com a mesma qualidade, ou talvez entregar mais rápido com mais qualidade ainda. Então, se a gente consegue aumentar a velocidade, mantendo a qualidade, a gente já está ajudando o negócio de certa forma. A gente consegue entregar mais, entregando mais, a gente consegue, em tese, pelo menos, gerar mais valor para o negócio. Então, se a gente consegue fazer uma coisa para ganhar velocidade, qualquer coisa nesse sentido, acho que já é algo legal para a gente olhar. Ou, aí você até comentou, né, da refatoração e tal, a gente vai refatorar? Beleza, a gente pode refatorar. Mas isso, das duas, uma. Ou tem que estar resolvendo um problema real, um problema que já existe hoje, por exemplo, problemas de desempenho, então, tá lenta a aplicação, a latência entre essas duas aplicações está muito ruim e tal, beleza, tem um problema real aí, então vamos atuar para corrigir isso com essa refatoração, ou então para a gente reduzir algum risco, porque talvez a gente não tenha um problema acontecendo naquele momento, mas a gente tem um risco dele acontecer, atualização de um banco de dados, alguma coisa nesse sentido, que a gente pode estar evitando problema lá na frente. Então, se a gente também está passando por um risco ali, isso também é uma forma da gente justificar, né, ou mensurar, de certa forma, a importância de fazer uma refatoração, qualquer tipo de mudança ali no software. Então, acho que enxergando dessa forma já fica um pouquinho mais fácil de, beleza, já tem uma ideia talvez maior aqui como medir, vou medir a latência, vou ver se realmente alguém está reclamando daquilo, isso ajuda a gente a ganhar velocidade ou não ajuda, a gente está correndo um risco aqui ou não está, então acho que é uma forma mais simples aí de começar, talvez. Perfeito, perfeito. Totalmente concordo. Eu acho que é sempre importante, né? Essa parte do resolver o problema imediato, que é
que é esse exemplo, né, que eu falei, me traz os números, incidente, o que está acontecendo agora, e o outro é pensar à frente e montar o teu roadmap de engenharia também focado, assim, tem o que vai vir de produto, mas tem o que você já consegue antecipar de risco, como você falou, qual que é o crescimento orgânico do meu sistema nesse momento. Eu consigo criar estimativa de crescimento, estou crescendo o número de requests, não sei, 5% por mês, esse rate, né, de crescimento que eu posso utilizar para o meu cálculo, aonde as coisas vão explodir, aonde eu tenho bottleneck. A gente consegue antecipadamente rodar um teste de performance, rodar um teste de carga em cima do serviço e entender aonde a gente vai quebrar, tá? Identificamos o problema ali, o potencial risco daqui 6 meses. Qual que é a solução? A gente tem que rearquiteturar alguma coisa? Pode ser algo muito simples, do tipo, vamos só refatorar esse pedaço aqui da aplicação, pode ser uma rearquitetura muito grande do sistema para o teu próximo, digamos assim, né, para o seu 2.0 do seu serviço. Então, acho que é sempre importante a gente também guardar energia dentro da equipe, não só para o que a gente está entregando nesse momento, mas sempre ter uma porcentagem ali também das pessoas, de energia dos tech leads, dos seniors, não está olhando só para entrega, mas está olhando para frente. Tá? Como a gente vai antecipar risco, como a gente garante sustentabilidade, como a gente, não só na operação do serviço rodando, mas também no nosso processo de desenvolvimento, como você falou, como a gente melhora a produtividade, como a gente garante que a gente está rodando no melhor nível possível, onde ainda tem área de melhoria, melhorando o tempo de CI/CD, melhorando o tempo de build, melhorando partes do nosso codebase que estão mais enroscadas. Às vezes, né, pensando em empresas grandes que têm sistemas que estão rodando muitos, muitos anos, muitas vezes a gente acaba mudando de uma solução para outra, né, sempre criando a versão mais moderna para resolver o problema e a gente nunca volta atrás para migrar o antigo. Então você acaba tendo assim 3, 4 soluções para o mesmo, né, em produção rodando para a mesma classe de problema. E aí, quando você se pega nessa situação, você tem, tá, e agora? O que que eu faço? Como que eu mantenho? Tá tudo. Eu preciso da quinta versão agora, né? Tem até um meme engraçadinho que é um gibizinho assim, fala assim: a gente tem 14 padrões para resolver problema. Vamos criar um unificado. Aí agora a gente acabou com 15, né? Tipo, a gente nunca unifica, a gente sempre cria uma versão nova. Então, sempre olhar para frente e falar, pô, aonde está começando a ficar insustentável? Como a gente consegue, na verdade, de novo, manter produtividade, manter qualidade de entrega, manter a saúde operacional do sistema em produção, sempre tentando antecipar risco o máximo possível. Óbvio, tem coisas que não tem como prever tão claramente, você só vai pegar quando realmente for um risco iminente e estiver explodindo, mas tentar usar o máximo de boas práticas possíveis, tentar aprender com outras pessoas, outros times em volta de você, né, fazer troca entre líderes técnicos de vários times que estão trabalhando com problemas distintos, eles podem aprender um com o outro e, né, fazer essa. Eu tô tentando, eu só tô vendo os termos em inglês na minha cabeça. Eu tô tentando falar só português, mas tá difícil. Cross-pollinate, né? Tipo, tirar aprendizado de um domínio, de um time, levar para outro, antes mesmo do problema se ficar imediato. E, assim, uma dificuldade bem comum também que a gente vê líderes de tecnologia passando é. Porque, assim, líderes geralmente estão no meio de campo ali, né? Entre, de um lado, os engenheiros estão querendo focar em qualidade, ou em, talvez até em redução de carga cognitiva, alguma coisa que facilite o trabalho de engenharia, vamos dizer assim, aderência a padrões, esse tipo de coisa. E do outro lado, a gente tem pessoas de negócio que pô, não, mais velocidade, mais entregas, Uhum. enfim. Então, são pressões ali que às vezes acabam atrapalhando um pouco, não vou dizer atrapalhando, mas fazem parte da vida de quem está liderando tecnologia. Então eu queria entender um pouquinho da sua visão, assim, o que a gente pode fazer nesse cenário? A gente está no meio de campo ali, sofrendo pressão dos dois lados, como é que a gente consegue lidar com isso de uma melhor forma possível? Assim, se o mundo fosse perfeito, eu sempre tento trabalhar com
óbvio, trabalhando com os meus pares ali, com produto, com design, o que está vindo de novo, mas sempre montando aquele backlog de engenharia separado, e tentando fazer a priorização bottom-up, né? Tipo, começar priorizando as coisas mais críticas de engenharia primeiro e olhando quanto está sobrando, na verdade, para o produto. Se o mundo fosse perfeito, esse seria o meu padrão, né? Que é você garante sustentabilidade, você garante, de novo, né, a continuidade de um investimento mais barato a longo prazo, porque você está pagando a sua, né, parceladinho ali toda semana, todo mês, e não deixa acumular problema, para não chegar a um ponto de, como eu falei, mais recente, eu tive que parar meu time inteiro e falar, só operação por 2 meses, depois a gente volta. Então, o ideal é pagar ali de pouquinho. E eu acho que é sempre transparência, como eu falei, né? Empatia, entender a necessidade do business, entender que, né, o teu par ali de produto tem uma métrica também para mexer, tem um objetivo, tentar sempre negociar, de novo, escopo, é, timeline, quando que entrega, quando que não entrega, a gente consegue testar uma hipótese de uma forma mais barata inicialmente, para garantir que realmente vale o investimento. Então, eu gosto muito de experimentação, de forma geral, quando a gente consegue validar um entendimento antes de fazer um investimento maior, né? Também tem as diferenças de tamanho de empresa, né? Então, quando você está numa startup pequenininha ali, que você tem mais controle, eu acho que esse tipo de negociação e a velocidade de entrega é muito mais fácil e você consegue testar hipóteses, se você tiver o ferramental também, né? Testar hipóteses de forma mais dinâmica. Numa empresa grande como a Atlassian, eu acredito que a gente trabalha de forma agile e que a gente tem uma velocidade boa de entrega, mas a gente está construindo software para enterprise companies, né? Então tem todo um processo, tem todo um compliance. A gente precisa seguir certos padrões para poder fazer uma entrega, então nem tudo você consegue fazer em 2 semanas, né? As minhas entregas são normalmente maiores, são coisas tipo de mês de trabalho, trimestre de trabalho. Não, não uma coisinha aqui, uma API ali, de forma curta, assim, tranquilo, mas para você chegar a construir algo que vai estar visível para o seu cliente, demora meses, muitas vezes, né? Então, você entender qual que é o tamanho da oportunidade de negócio, para poder realmente bater o martelo que você vai entregar aquela funcionalidade, porque provavelmente você vai ter que trabalhar com 2, 3, 4 times parceiros para conseguir, né, aquela funcionalidade de ponta a ponta para o cliente. Então, é um custo muito grande, são muitas pessoas trabalhando, muito tempo de engenharia de entrega, é muito tempo de alinhamento, é muito tempo de definição de escopo, é muito tempo só negociando quando cada parte vai ficar pronta e como vai testar. Muitas vezes a gente está trabalhando num time totalmente global, distribuído. Você tem que pagar o preço ali do fuso horário. Às vezes você só precisa de uma resposta. Você vai pegar a resposta amanhã, né? Então é um pouco mais devagar e lento. Então a gente tem que ter um pouco mais de certeza nas apostas, sabe? No que a gente está se comprometendo a entregar do começo, porque pode ser uma conta muito cara. Então acho que, como você falou assim, né? A gente está ali no meio, a gente tenta sempre trabalhar com meta, a gente tem a meta do ano, e aí a gente tenta fazer planejamento trimestral. Não quer dizer que fechou o trimestre e nada mais entra, nada mais sai, mas é sempre tentando ter pelo menos 70% ali de confiança, digamos, do que está sendo planejado para aquele trimestre. A gente pode sim mover coisas para dentro e para fora daquele planejamento, mas é sempre muito, não conservador, mas sempre analisando muito objetivamente o risco de fazer uma troca, de trocar a entrega, o projeto A pelo B, qual que é o valor agregado, qual que é o risco que a gente está tomando, qual que é o que a gente está perdendo de não fazer o projeto B nesse momento. Tem que ser tudo muito bem discutido por causa, como eu falei, do custo operacional de você conseguir fazer uma entrega ponta a ponta numa empresa tão grande. E eu sempre, né, com frequência falo que o meu maior problema, na verdade, não problema, mas a parte mais custosa não é realmente construir software, é realmente onde eu estou é alinhar o que vai ser construído.
né? Eu acho que isso toma muito mais tempo, muito mais energia do que realmente buildar ali, sabe? Entregar. Quem diria, a parte de criar software não é a parte mais complicada aí. Por mais que no É, começo a gente ache que sim, geralmente não é. Para finalizar aqui, eu queria. Vamos imaginar o seguinte. Quem tá acompanhando a gente, quem tá ouvindo a gente aqui, tá atuando como líder, talvez esteja com uma certa dificuldade ali, né, de lidar com essa parte de negócio, tecnologia, enfim. Qual conselho você daria para a pessoa que tá nessa posição ali, enfim, um pouquinho, talvez em cima do muro, com alguma certa dificuldade, lidar com um time, com product manager, esse pensamento em geração de valor, enfim, qual o principal conselho que você poderia dar para essa pessoa? olha, é engraçado. Sabe aquela frase do fake until you make it? Né? Você finge que você sabe até você conseguir fazer. Eu não, eu falava isso pra mim mesma alguns anos atrás. Falava assim, não, tô com fake until you make it. E aí eu tirei isso do meu portfólio, digamos assim. É, comecei a me dar a visão de, mesmo que eu não saiba, mesmo que eu não seja madura ou experiente naquela necessidade específica, eu tô aberta, sabe? Eu tô aberta a aprender, eu tô aberta a ter um desafio maior. E eu sou muito vulnerável quando eu pego desafios novos dentro da minha carreira, assim. Então, eu aceito qualquer tipo de proposta, basicamente. Se você quer me dar um desafio novo, se você acredita que eu tenho potencial, se você ou tá só precisando, tem um buraco ali, não tem ninguém para cobrir, eu vou falar, eu faço, levanta a mão na hora, faço, mas vamos setar de novo aquela parte do contrato. Isso aqui é o que eu sei fazer, isso aqui eu não sei, isso aqui é novo para mim. Eu vou dar o meu melhor, eu tô sempre muito investida para dar o meu melhor, mas eu tô aprendendo. Então eu vou falhar, vai ter erro, vai ter problema. Você tá disposto? Você tá disposta, né, para a pessoa que tá dentro daquela negociação ali comigo. Então, eu acho que o meu, né, conselho aí para as pessoas que estão tendo dificuldade de forma geral é estarem abertas para desafios. Eu acho que não existe. Ninguém é perfeito, não existe. Você não cria experiência se você não tenta, né? Pouquíssimas coisas na vida a gente consegue aprender só com teoria, né? Eu sou muito voltada a aprender na prática mesmo, assim, a pôr a mão na massa, a tentar. Errar, ótimo, errou, já sabe o que não funciona, vamos para a próxima, tenta de novo. Isso aqui não deu certo, mas você já aprendeu alguma coisa naquele processo, né? Eu sou muito, de novo, né, muito vulnerável, muito vocal sobre como eu estou me sentindo com situações específicas. Eu peço ajuda mesmo, né? Para os meus pares, para os meus superiores, para o meu time. Sou muito aberta no isso aqui eu estou aprendendo, me ajuda, né? Independente da senioridade, independente de quem é a pessoa, te conheci hoje, mas ouvi falar que você é muito bom em X coisa. Pô, tô passando por esse desafio. O que que você acha? Você consegue me ajudar sem disponibilidade? Então, acho que esse é o meu maior conselho, é tentar e ser o mais aberto possível sobre o que que você tá, qual que é teu objetivo, o que que você quer aprender, o que que você quer entregar, aonde você quer chegar e fazer conexão com as pessoas, né? Eu sou muito a favor do networking, eu sou muito a favor de achar mentores e pessoas de suporte dentro do teu ambiente de trabalho, de funções diferentes, de níveis diferentes, de áreas diferentes. Ainda mais se for uma empresa muito grande, cada departamento trabalha de um jeito, você pode aprender outras dinâmicas, outras formas de fazer a mesma coisa que você está fazendo, às vezes sendo mais produtivo. Até na posição que eu tô hoje em dia, eu sou uma Senior Engineering Manager, todos os meus reports são Senior Engineering Managers, eles têm o mesmo cargo que o meu. Eu tô nessa fase de transição aprendendo um cargo novo, né? Se eu vou, né? Quando uma promoção, não sei ainda, quando eu estiver confortável na minha cadeira nova, aí uma promoção vem, mas eu tô aprendendo, e isso é muito claro para os meus superiores e para as pessoas que estão comigo. Então, desde o começo, assim, então, primeira experiência que eu tenho liderando outros líderes. Então, eu preciso de feedback. Eu preciso que você me fale o que funciona e o que não funciona para você, né? Óbvio, tenho exemplos e pessoas que eu admiro e que eu tento replicar, mas às vezes não vai funcionar para vocês especificamente do jeito que funcionou para mim. Então, eu preciso entender qual que vai ser a nossa relação, onde eu consigo ser mais produtivo, o que eu posso fazer mais para dar suporte para sua carreira, né? Da mesma forma, para entregas maiores, eu chego pro meu chefe e falo assim,
putz, isso aqui eu vou ir naquela reunião no seu lugar? Tá. Então, isso aqui eu tô confiante, isso aqui vai ser a primeira vez, tudo bem? Então, pode ser que eu volte pra você falando que isso aqui não foi tão bom. Mas aí você vai trabalhar comigo em como fazer melhor da próxima, tá? Volto pra você com os detalhes. Então, acho que é essa a minha recomendação, de forma geral. Ser aberto, ser vulnerável, que eu acho que isso abre muitas portas de aprendizado e tira um pouco também do peso eu preciso ser bom, eu preciso ser perfeito. Eu acho que aquela síndrome do impostor ou o peso de tentar, tem que ser exatamente, eu tenho que manter essa máscara, manter essa posição de que eu sei tudo. Eu não gosto disso. Então, acho que essa é a minha recomendação. Muito bom. Eu queria abrir esse espaço aqui para você passar uma mensagem final, fazer seu jabá aí. Se você tiver algum jabá que você queira fazer, pode ficar à vontade. Minha segunda função é ser recrutadora. Então, fica aí para as pessoas que estão assistindo. Hoje, né, aqui na Austrália, eu trouxe muitas pessoas do Brasil também para trabalharem comigo, né, pessoas que trabalharam comigo em outras empresas, ou recomendação de amigos. Acho que a gente continua crescendo o time bastante. Tem muita oportunidade aqui na Austrália. É um caminho que é viável, tanto quanto a pegar um visto de trabalho pela empresa, ou fazer uma comprovação de profissão no governo aqui para você conseguir se mudar para cá. Então, acho que o meu jabá é esse. Se tiver pessoas interessadas, fique à vontade, mete no LinkedIn. Estou sempre estudando oportunidade de trazer talento para cá, tanto para minha equipe quanto para outras áreas da empresa. É sempre bom ter gente boa com pensamento sabe, de, de inovação, de querer entregar, de ser comprometido com o trabalho. Eu acho que os brasileiros, a gente, de forma geral, tem muito isso já naturalmente, que a garra ali, a vontade de fazer, né? Acho que isso é muito claro quando a gente trabalha num time mais multicultural. Eu tive gerentes meus antigos que falaram, Karina, tem mais brasileiro que você quer indicar? Acho que eles conseguem ver isso na nossa personalidade, na nossa forma de viver. Então, acho que é isso. Então, fiquem à vontade para entrar em contato. Acho que esse é um ponto. E é isso. Tá bom, então, muito obrigado pela conversa, Karine. Gostei muito aqui de conversar contigo. Um assunto muito legal aqui, né? Eu até comentei sobre isso no começo. Um abraço para você e até a próxima. Obrigada, Edu. Foi um prazer e a gente se fala aí. Se você gostou desse episódio, então também vai curtir os outros conteúdos da Escola Forge. Lá você vai encontrar treinamentos, workshops, masterclass, estudos de caso, palestras, além desse podcast e uma curadoria refinada de conteúdo. E diversos deles são de graça. Você pode acessar pelo QR Code aqui na tela ou pelo link na descrição. Te vejo por lá.